A minha maior dificuldade no ramo automotivo foi em relação a uma Tiguan, né? Tive muitas dores de cabeça, a gente foi fazer uma revisão simples, depois após a montagem do carro a gente teve uma baita de uma dificuldade, acusando lá sensor de pressão, de combustível, enfim. A gente tinha baixo conhecimento, nunca tinha mexido tanto no carro, então a gente começou a procurar recursos, né? E até uma pessoa, um bueno, né, me ajudou, me auxiliou e falou, cara, faz o curso com esse cara, que vai ser renovador para você. No entanto, acho que eu peguei a segunda turma e até hoje para mim está sendo conhecimento após conhecimento, tá renovando a nossa oficina, eu tô trazendo para minha equipe também, então assim para mim está sendo excelente. Bom, a imersão VAG, eu posso dizer que eu não consigo comparar ela, porque ela é algo que é específico, é algo que nos traz uma realidade totalmente diferente, como por exemplo o Senai, né? Eu sou formado em técnico de manutenção automotiva e é um curso de 2 anos, só que eu não tenho como comparar a imersão VAG com isso, porque a imersão VAG é algo que eu posso dizer que ela acaba sendo superior por trazer essa parte mais direta, mais reta a um segmento específico. Então, a nível de comparação, posso dizer que a imersão ela está disparada nesse sentido, pelos conteúdos abordados presentes ali dentro da imersão, da comunidade do Facebook, que nos dá um apoio totalmente nessa área que é o propósito dela, focado nisso. Na minha carreira hoje eu me sinto um profissional muito mais completo, né? Assim, a gente tem muito o que aprender. A imersão tá trazendo muito mais conhecimento pra gente, mas hoje eu me sinto um profissional muito mais completo. Consegui trazer pro meu negócio a imersão VAG também. Dou aulas hoje pros meus mecânicos. Então, assim, eu tô conseguindo preparar muito mais, aprendendo coisas que eu nunca imaginei na minha vida aprender, ou trabalhar também. Então, assim, pra mim tá sendo renovador. Eu sou aluno desde a primeira turma da imersão VAG. Eu tomei a iniciativa de entrar justamente porque antes da imersão a gente se encontrava em alguns labirintos que a gente não conseguia encontrar a saída. Então ali foi a chave que eu virei para poder entrar na imersão VAG, para poder achar soluções, aprender, aumentar o meu conhecimento nessa linha, para que a gente não ficasse perdido nesse labirinto que eu comentei, que a gente se encontrava antes de entrar aí na imersão VAG. Em relação ao faturamento, a oficina, consequentemente, ela aumenta, né? Até porque você pega de clientes diferenciados, clientes que gostam do carro, que cuidam, são perfis de clientes que são muito mais cuidadosos. O desenrolar do serviço sempre foi muito mais rápido agora. O andamento, o diagnóstico, as avaliações, a forma de pensar sobre um diagnóstico. Então, pra gente está sendo muito melhor. A indecisão é algo muito comum. Quando você experimenta algo novo, eu mesmo fiquei indeciso, fiquei me perguntando, entro, não entro? Mas a melhor atitude, a melhor coisa que eu fiz foi entrar na imersão VAG, porque ela me ajudou em todas as áreas, em todos os conceitos, tanto em conhecimento quanto em pessoas, algumas amizades, troca de informações. Isso é muito rico. Então, para você que está pensando ainda, será que eu vou entrar? Será que eu não vou entrar? Entra, porque isso aí não é uma despesa, é um investimento. Você está investindo, está aumentando o seu conhecimento. Isso lá na frente vai te trazer um resultado gigantesco. Cara, não perca tempo, tá? Participe da imersão. Vai ser um investimento que, primeiro que só uma troca de corrente de comando, você já vai ter isso de volta, e é renovador. Você conhece pessoas novas, você tem a oportunidade de conhecer o Luciano, que é uma pessoa extremamente humilde, uma pessoa de uma inteligência incomparável. E, cara, não perca tempo. Vem pra imersão, você não vai se arrepender, de verdade mesmo. Eu me chamo Lucas e eu recomendo a imersão VAG. Eu sou Gabriel Venâncio, proprietário da WGTS. Eu recomendo a imersão VAG. Olá! Sejam muito bem-vindos à nossa terceira live do Motor do Futuro. Pessoal, eu estou muito animado. A gente parou a live ontem porque meu planejamento era ter lives de 1 hora e paramos meio que no meio do caminho. Por quê? Porque é tanta informação e eu não quero deixar de trazer informações para os senhores, né, que a gente se estendeu, né? E eu quero que vocês entendam. Ele fez uma brincadeira ali, não teve democracia. Não, peraí, pessoal. Foi um empate técnico. Segundo o Datafolha, inclusive o pessoal que queria que fosse hoje ganhou, tá?
Foi 53-47, então 47 ganhou de 53. A gente está acostumado a ver isso aí nas eleições, então vocês já sabem como é que funciona, tá? Então, retornamos na live de hoje, onde é uma live que a gente vai falar como vocês vão faturar alto com o motor EA211, tá? A gente já sabe que é um motor que está em produção, que 99% dos veículos Volkswagen atuais utilizam, que a gente vai ter esse motor na nossa oficina pelos próximos 20 anos, e por isso, aprender os pulos do gato, aprender os segredos, vai garantir aos senhores faturamento, porque é isso que importa no final das contas. Atender o cliente com uma satisfação dele com relação à solução que a gente propõe, e na contrapartida, o motivo do porquê todo mundo aqui abriu uma oficina mecânica. Por mais que a gente ame, e isso no nosso setor é muito comum, a gente ama o que a gente faz, tá? Por mais que a gente ame tudo o que a gente faz, nós fazemos também porque nós temos obrigações financeiras, né, na nossa vida. Então, se não ganhar dinheiro, não adianta. Ó, o meu suporte de garrafa aqui, ó. Se não ganhar dinheiro, não adianta, e por isso hoje eu vou ensinar os senhores como adiantar, como evoluir na maneira de faturar alto com o EA211. Pessoal, o pessoal estava entrando aí, estava todo mundo conversando, eu sou daqui, eu sou dali, sou de Jabotuão, né, Goiás. Eu quero saber da onde vocês são, tá? Ontem teve até um pessoal pedindo para eu mandar um abraço para várias cidades aí. Eu quero saber se tem alguém de Martinópolis, tá? Martinópolis é uma cidade que mora no meu coração, no interior de São Paulo, pertinho de Presidente Prudente. Eu não perdi ainda o sotaque de falar, perdi, né? Eu queria saber se tem alguém de Martinópolis aí. Olha só. Legal. E ó, o pessoal já está falando sobre a senha do PDF. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Que legal que vocês descobriram a senha. Tem gente falando que a senha não funciona. Eu nem falei ela ainda e o pessoal já descobriu. Cara, se 14, 15, 16 mil pessoas receberam esse PDF através do grupo de WhatsApp, teve gente que já abriu e eu nem falei a senha ainda, é porque se você não consegue abrir, tem alguma coisa errada com o teu computador, com o teu celular, e não errado no fato de que assim, você está errando. Eu não sou especialista em sistemas de tecnologia, tá, pessoal? A não ser da tecnologia mecânica. Então, eu não sei, de repente tem um antivírus, tem um firewall, tem o seu celular abre num outro aplicativo, é Android, é iOS, eu não sei, cara, não é do meu, isso aí não é comigo. O fato é um PDF, é um arquivo que é para abrir em qualquer plataforma. Não consegui abrir no celular? Tento no outro. Não consegui abrir no outro? Tento no computador. E as senhas são, ó, tá aí embaixo aqui, ó, PDF1, de segunda-feira, Biela. PDF2, tá? A senha é Buenas. Está escrito aí do jeito que, ó, tudo maiúsculo. Tá, eu não consegui abrir o PDF, Luciano. Cara, não tem nada pessoal rolando aqui. Não tem ninguém nessa sala, não tem ninguém da minha equipe que não quer que você abra o PDF. Entendeu? Tá todo mundo, inclusive ao contrário, nós estamos dispondo do nosso tempo e de parte daquilo que eu, inclusive, já vendi para os meus alunos na Imersão VAG. Isso que a gente vai passar na live de hoje. Os meus alunos já receberam, aliás, tudo que está aqui nas lives, meus alunos já receberam antecipadamente dentro da imersão. Nós estamos aqui de bom grado, né? Multiplicando esse conhecimento. Cara, se você não está conseguindo abrir o PDF, pede ajuda de alguém, tá? Tem alguma coisa de errado, porque eu não consigo ir aí do teu lado, pegar teu celular e abrir o PDF para ti. Beleza? Teve gente que foi mal educado com a minha equipe. Isso aí, cara, já não pega bem, entendeu? Já não pega bem. Pô, o PDF não funciona. Cara, sinto muito. Funcionou para 15 mil pessoas, não funcionou para você. Eu acho que o problema não é o PDF. Beleza? Vamos compartilhar a live, tá? Pega a live, né? Pega o compartilhar aqui embaixo, dá o like pro tio Lu aqui, vamos ranquear a live aí no YouTube. Pega aqui o compartilhar, manda no grupo de mecânico que tem aí, tá? E a senha do PDF eu vou divulgar a hora que bater 3 mil pessoas. Foi o nosso combinado todos os dias, vai ser o combinado nesse dia de novo. A hora que bater 3 mil pessoas, a gente divulga a senha do PDF de hoje, e o PDF de hoje é quentíssimo, tá? O PDF de hoje é quentíssimo, tem todos os erros, né? Mais comuns no EA211, é sobre isso que a gente vai falar na live de hoje. É o tipo de material que eu mesmo adoro consultar, porque a gente não sabe nada de cor.
saber o que é um P0300, 301, 302, 303, 304, tá tudo bem, entendeu? Agora, a hora que o cara chega assim, o P1470, cara, eu não sei o que é, eu preciso consultar. E se eu consultar um material que fala qual que é o 1470 no EA211, quais são as possíveis causas e possíveis soluções e no que ele está relacionado, fica muito mais fácil resolver o problema. E resolver problema é o motivo do porquê a gente faz o que faz na oficina mecânica. Nossos clientes têm carros, os carros dos nossos clientes têm problemas, eles precisam de solução. A gente oferta a solução e cobra por ela. Pronto. Entendeu? Então, se você tem um PDF para poder buscar as principais soluções, as principais causas, é mais rápido oferecer solução. Portanto, você vai ganhar mais dinheiro, porque hoje o tempo é dinheiro na oficina e onde a gente mais perde dinheiro é em diagnóstico. Essa é a verdade. O diagnóstico, ele é o osso que a gente tem que roer antes de comer a picanha, tá? Eu não sei vocês, eu estou recebendo Bolsa Picanha todo mês, né? Foi prometido. Pode tirar aí do Instagram. Tchau, pessoal do Instagram! Vem pro YouTube! Então, eu não sei vocês, mas eu tenho recebido bolsas picanhas, tá? Só que antes da gente comer picanha, a gente tem que roer o osso. O diagnóstico, ele é o osso que a gente rói. Porque o cliente precisa dessa solução, né? Ele não sabe resolver o carro dele, tá? Pode deixar aí, não tem problema não, Rodrigo. Tá tudo ótimo. Ele não sabe resolver o problema do carro dele e aí ele paga para a gente diagnosticar o carro. Eu acho que todos os senhores passam pela mesma dor que eu já passei várias vezes. Vou te cobrar um diagnóstico. E a pessoa, o dono do carro, o nosso cliente, essa é a expectativa na cabeça dele, pessoal. Ele não tem nem culpa. O cliente ele é um culpado sem culpa. Ele vira e fala assim, tá, mas quanto tempo você precisa para achar o problema no meu carro? E aí você fala, cara, eu não sei. Eu não sei qual que é a dimensão desse problema. Tem problema que a gente desmonta o painel inteiro do carro para poder descobrir um curto-circuito dentro do chicote. Como é que você precifica isso? Luciano, eu cobro por hora do meu cliente. Legal, você bate um taxímetro lá e fica contando o tempo e aí você fala para ele, enquanto eu estiver trabalhando eu estou cobrando. Vambora, entendeu? É complicado essa precificação. O cliente quer saber se vai ser 1 hora, se vai ser 2, quanto custa a hora, quanto você vai cobrar pelo diagnóstico, né? E no final das contas tem que ter uma relação de confiança muito grande ali com ele. E, cara, eu tenho certeza que acontece aí, porque acontece em todas as oficinas mecânicas. Eu já fiz consultorias para as oficinas mecânicas, para mais de 200 oficinas mecânicas, e todo mundo me relata a mesma coisa. Cara, eu não consigo cobrar todo o tempo que eu uso num diagnóstico. Por isso que eu falo que o diagnóstico é um osso que a gente rói para poder ganhar picanha. A partir do momento que você diagnostica um problema no carro do cliente e resolve para ele algo que ninguém resolveu, naturalmente o seu nível de autoridade e de confiança desse cliente com o seu profissionalismo, ele vai de 0 a 100 muito rápido. O cliente já confia em você. E aí você resolveu o problema muito mais propenso que no mesmo atendimento ou em um atendimento muito próximo, se você fizer um meio de campo certinho e vender bem seu peixe, o cara volta para fazer a revisão, que é o rentável, né? A revisão não tem surpresas, você sabe quanto tempo leva para trocar uma correia dentada dessa aqui, ó. Você já sabe quanto tempo leva, tá? Talvez eu precise, então deixa o teclado aqui. Você já sabe quanto tempo leva para trocar uma correia dentada dessa aqui. Então, é ali que está o dinheiro, tá? E é isso que nós vamos falar nessa live, beleza? Mas antes da gente ir para esse assunto, a gente vai mostrar isso aqui, inclusive. Pessoal, tem que bater 3.000 pessoas, tá? Tem que bater 3.000 pessoas, vamos lá. Os engraçadinhos já divulgaram a senha, amanhã eles vão ver só. Vamos lá, e vocês, ao invés de prestar atenção na aula, vocês estão aí divulgando senha e abrindo PDF. Cara, o PDF você pode ler quantas vezes você quiser na vida. Presta atenção na aula aqui. Beleza? Olha só. Vou até mostrar para vocês aqui, ó. Vamos lá. Nós vamos abrir o virabrequim daquele motor ali, tá? Não esquece que a gente não terminou a aula de ontem. Ó, aqui, ó. Aqui está a câmera 2 está online aí. Tira a câmera 2 aí. Aqui está a imersão VAG. Nossos alunos vêm aqui, ó, no EA211. Existe uma aula de estratégia de EA211, tá? Nossa live de hoje vai ser baseada nessa aula aqui, ó. Tem 58 avaliações aí de 5 estrelas, tá? E aqui, ó, nos materiais da aula, olha aqui, ó. Tanto esse PDF de estratégias do EA211, vou até baixar ele aqui para vocês. Eu acho que esse aqui o pessoal não vai receber. O pessoal recebeu esse aqui, né? Erros e soluções, tá?
Então, olha só, erros e soluções. Onde é que a gente vem aqui? Ó? Você tem downloads recentes, certo? Então, eu vou abrir aqui, interromper, parar a tela. Eu vou abrir o de erros e soluções rapidinho, porque já que está todo mundo vendo, né? Compartilha ele aí. Pode compartilhar ele aí. Já que está todo mundo vendo lá, foi todo mundo lá, veio a senha, foi buscar e tal, né? Pessoal, já disponibilizo no outro. Não, o outro é dos meus alunos, pessoal. O outro é dos alunos, mas vocês vão ter amanhã. Amanhã é o dia para quem está decidido e quem ainda não sabe como é que funciona a imersão VAG, de vir para a live e entender um pouco do que é a imersão VAG, né? Que a gente estava mostrando aqui. Conseguiu aí, querido? Porque o daqui está com senha. Tá. Espera aí. Então, a imersão VAG, né, conforme eu estava mostrando para vocês, ó, os materiais estão aqui. Então, vocês estão recebendo esse material dos meus alunos, que inclusive foi desenvolvido pelos alunos. Olha só a quantidade de aula aí da imersão VAG. Tá? Cada aula dessa aqui, ó, que a gente está passando na live, é muito conteúdo, na imersão VAG tem 75 vezes o conteúdo que eu estou passando aqui para vocês. 75 vezes. Tá? A real é que as lives de lançamento, por serem ao vivo, a gente conversa bastante, e ela acaba sendo um pouquinho mais prolongada, digamos assim, tá? Então, deixa eu apresentar aqui. Aqui. Compartilhar tela. Olha lá. Esse aqui é o PDF que vocês receberam, tá? Vocês já estão divulgando a senha aí mesmo? Vocês já viram, ó. Então, não, mentira. Esse aqui não é o PDF. Esse aqui é o PDF dos alunos, né? Não, é o PDF que eles receberam. Esse é o que vocês receberam mesmo. Olha lá. Então, o tipo de EA211, as características. Uma curiosidade aqui. Vocês sabiam que tem EA211 instalado na longitudinal? E vocês sabiam que, obviamente, né, você está instalado na longitudinal, que carros são? São carros da plataforma MLB. Aqui embaixo, ó, A4 e A5. Luciano, tem A4 com EA211? Vocês lembram que eu falei para vocês que o EA211 é a porta de entrada para o mercado premium? Atender Volkswagen é a porta de entrada para o mercado premium. Cara, tem A4 e A5 rodando com esse motor na Europa, tá? Muito provavelmente, em versões híbridas, a gente vai receber A4, A5, carros grandes com esse motor em versões híbridas, tá? Versões híbridas elétrico com combustão, tá? Então, o que a gente vai passar na live hoje tá aqui, ó, resumido nesse PDF, tá? Todo mundo que está nos grupos todo mundo que está nos grupos de WhatsApp recebeu o PDF. Todo mundo. Vai lá no grupo de WhatsApp que você está inscrito, você faz o download e aí você tem que abrir ele com uma senha, ok? E aqui, ó, já como eu estava falando para vocês, ó, peguei um P0444, Luciano, o que é? Tem 3 possíveis causas mais comuns, tá? Que são relacionadas à válvula do EVAP e é bem comum esse erro, tá? Olha lá, temos um 2279, onde que eu olho, Luciano? Eu tenho aqui, ó, um 0299, que é o controle de boost da turbina, o que eu tenho que fazer, tá? O que eu tenho que verificar, o que pode estar errado. Então, o PDF aqui é bem completo, tá, pessoal? Vamos lá. Então, eu quero começar. Primeira coisa, pode voltar aí, editor. Primeira coisa, vamos começar, né, da onde a gente parou na live de ontem, do virabrequim. Eu preciso conversar algo com vocês. Tá fraco hoje, hein, pessoal? Nós batemos quase 4 mil pessoas ontem, foram 3.890. Estamos com 2.600 aí, vamos compartilhar a live, vamos lá. Ontem eu comecei a falar do virabrequim, tá? E dos mancais, né? E a gente precisa falar sobre teoria de metalurgia aqui, para vocês entenderem sobre esse virabrequim, tá? Primeira coisa que precisa ser deixada muito clara, tá? Isso não pode ter dúvida na cabeça de vocês. A Volkswagen não é que ela recomenda, ela é categórica em dizer que esse mancal de virabrequim não pode ser desmontado. Significa que lá na fabricação em São Carlos, eles dão o aperto desse virabrequim, fazem o ajuste desse virabrequim, eles conferem o ajuste desse virabrequim e ela fala assim, ó, só eu consigo dar o ajuste fino aqui e por isso, se você desmontar, eu não garanto que o ajuste das bronzinas vão estar ok, tá? Isso por uma característica de produção desse bloco. Tá? Deixa eu mostrar. Cadê o Rodrigo? O Rodrigo saiu correndo, pô.
Não, Rodrigo, vai lá. Ah, você foi buscar lanterna. Isso por uma característica do quê, pessoal? O que vocês têm que se ligar já? Olha só. Vamos desmontar todos os mancais aqui, Rodrigão. Mostra para eles, vamos lá. Ó, para quem estava assustado ontem, né? Poxa, o Luciano tratou com desrespeito o motor, jogou tudo no chão. Pessoal, esses motores que eu tenho aqui para dar aula são todos motores scrap, tá? Significa que esses motores, eles já são lixo. Todos eles têm algum defeito que impedem o uso deles, tá? Então, realmente, é um motor lixo e a gente tem 1 hora de aula aí. Se eu ficar tratando as coisas com carinho conforme eu desmonto dos meus clientes, a gente vai perder mais tempo. Então, tem que ser rápido mesmo, tá? Olha só. Vamos entender o seguinte aqui, ó. Tô tirando o mancal desse bloco de motor aqui, ó. Tá? Vamos lá. Primeira coisa. O mancal aqui, pessoal, ele tem uma indicação de numeração nele, tá? Então, o primeiro mancal, ele não tem furo nenhum. O segundo tem um furo, o terceiro tem 2, o quarto tem 3 furos e o quinto tem 4 furos lá, ó. Tem numeração no próprio mancal, ok? Quando eu pego o mancal aqui, ó, ele é de ferro fundido, tá? E vocês sabem que o ferro fundido ele tem uma dilatação e um controle dimensional muito mais difícil, dificultoso, do que você pegar um mancal que é de aço, um mancal de material temperado, revenido, né? Ou até do próprio alumínio, tá? Então é muito mais difícil você ter precisão milesimal num mancal de ferro fundido, tá? O mancal é de ferro fundido, por sua vez, esse bloco, ele é um bloco de alumínio, ok? Onde as camisas são de aço, tá? As camisas do cilindro são de aço, a gente vai mostrar isso no bloco que a gente vai desmontar lá atrás. O que acontece? O que a Volkswagen fala? Primeiro a gente vai entender a composição da fábrica, ok? Do porquê que ela fala que se desmontar aqui, ó, fez isso aqui que eu acabei de fazer, desmontou, eu não tenho mais garantia da precisão do ajuste no bloco do motor, tá? Ela fala que pelo mancal ser de ferro fundido e o bloco de alumínio, ok? E o parafuso aqui, ó, é de aço com tratamento térmico, um aço endurecido. Ela fala que esse ajuste aqui, ó, do apoio do mancal no bloco, ele não pode ser garantido, tá? Não vai garantir o assentamento dessa superfície de ferro fundido nessa superfície de alumínio se você desmontar e remontar, tá? Então, a Volkswagen fala que uma vez que você tem uma perda de pressão hidráulica no virabrequim ou um desgaste da bronzina, que o bloco tem que ser substituído. Essa é a posição da Volkswagen sobre isso, tá? Bom, eu tenho uma posição diversa. Eu falo que conheço diversos mecânicos que já desmontaram e remontaram e não sabiam disso. Sabe quando a ignorância é uma bênção? Mecânico mais da velha guarda, né, que a gente tem que respeitar os caras, porque os caras faziam mecânica na raça, sem manual, sem nada, porque os motores, obviamente, naquela época eram um pouco mais simples, mas que são pessoas que têm técnica muito mais apurada, pessoas que falam de folga de motor, que sabiam folga de motor sem nunca ter estudado um manual, tá? Eu já vi esse pessoal desmontar e montar esse motor e não é só o Luciano, tem muita gente no Brasil desmontando e montando esse motor e muitas vezes que nem sabe dessa recomendação da fábrica. Essa é a verdade. O cara não sabe que não pode desmontar. Ele desmonta, ele verifica a folga, ele verifica como é que está o estado de bronzinas, ele retifica, remonta e os carros estão andando, pessoal. Os carros estão andando. Ah, o Luciano está falando que eu posso fazer o que eu quiser. Não, não, não. Vocês são mecânicos, são adultos, responsáveis, estão estudando, então vocês têm que tomar uma decisão profissional, tá? E essa decisão não sou eu que vou impor aos senhores. Essa decisão vocês têm que ter, garantir o seu taco, garantir o quanto você é bom de metalurgia e de retífica de motor, o quanto você é bom de pegar um súbito, pegar um paquímetro, pegar um micrômetro, testar, pegar um plastic gauge, montar esse virabrequim aqui, ver como é que estão as folgas e garantir o ajuste desse motor, ok?
Essa folga, pessoal, Luciano, como é que eu vou fazer se a folga e o torque desses mancais, tá? A folga e o torque desses mancais, ela é desconhecida. A Volkswagen nunca falou a folga e o torque. Pessoal, vamos colocar a cabeça um pouquinho para funcionar. Vamos lá. Você pega um torquímetro como esse aqui, ó. Tá? Um torquímetro digital. Esse torquímetro digital, ele marca torque independente da direção, tá? Vocês estão vendo lá em cima, ó? Eu altero aqui, ó, a direção que ele está marcando o torque. Então ele pode marcar torque tanto para aperto quanto para desaperto. Desaperto não, vamos colocar um aperto na esquerda. Tanto para aperto quanto para desaperto. O máximo que ele registrar de torque aqui seria o torque resultante que estava aplicado nesse parafuso, tá? Então, a gente consegue, através de uma engenharia reversa, por mais que a fábrica não queira entregar qualquer torque, a gente consegue saber pela média, né, avaliando o torque dos parafusos dos mancais, qual é o torque. Você consegue fazer isso, tá? Agora, eu estou vendo que o carro é todo original, né, que nunca foi aberto, tem um histórico, vou abrir esse bloco desse motor a primeira vez, vou fazer isso, vou fazer uma engenharia reversa e descobrir qual que é o torque do bloco do motor. E a folga, idem, tá? A folga é idem. Tem muitos mecânicos que já fizeram isso, muitas retificadoras que já fizeram isso, tá? Eu gosto disso, entendeu? Por quê? Porque a fábrica... Vamos pensar um pouquinho, tá? Tem muita gente que acha que eu defendo a Volkswagen do Brasil, que eu sou fanboy. Olha, eu sou fanboy mesmo, eu gosto pra caramba dos carros. Agora, eu dos carros, da fábrica, nem tanto. Se a fábrica fosse tão legal assim, a gente tinha a linha do Passat vendendo aqui no Brasil, a gente tinha a Touareg vendendo no Brasil, a gente tinha a Arteon vendendo no Brasil, a gente tinha a Scirocco, a gente tinha a Golf GTI, MK8. Mas não, a fábrica não tá nem aí, a fábrica quer lucrar. Afinal, é para isso que serve uma empresa. E vamos parar para pensar, será que a fábrica se beneficia da gente estar recuperando um bloco de motor como esse aqui, ó, Golf 1.4 SE ano 2015? Não era muito mais... O que é mais vantajoso para a fábrica? Vender os casquilhos, né, as bronzinas, tá? Ou vender o bloco de motor fechado. E percebam que eu estou falando assim, ó, o que é mais vantajoso para a fábrica e tem que ter uma avaliação técnica do que é mais vantajoso para você e para o seu cliente. Você está ali para servir, primeiro, os interesses da sua empresa, que, por muitas vezes, são os mesmos do seu cliente. Servir o seu cliente é de interesse da sua empresa. Então, assim, o cliente chega para nós e fala assim, cara, meu motor está com barulho estranho. Você vai lá avaliar, bateu saia, entendeu? Tem pistão no mercado para vender, sobre medida, tá? Olha o tamanho da camisa de aço desse motor, pessoal. Olha o tamanho da camisa de aço desse motor. Acha que não tem espaço aí para fazer uma retífica? Eu vou falar para vocês, tem, tá? Tem muito espaço. Não é uma camisa fina. A camisa aqui é aço, apesar do bloco ser alumínio, tá? Tem espaço para a gente fazer aqui um brunimento de camisa, tá? O que é mais vantajoso para a fábrica? Vender um bloco inteiro fechado ou vender os pistões e as bronzinas? E eu digo mais, até de certa maneira, estrategicamente, comercialmente falando, a fábrica ela prefere que a gente coloque bloco novo, por quê? Porque boa parte do mercado não está pronto para fazer uma retífica de motor. Vocês sabem que tem o serviço de pessoas como os senhores que estão aqui numa live, assistindo comigo, dedicando um tempo de quarta-feira à noite para estudar, para entregar algo melhor para o cliente. E tem gente que não está nem aí, né, gente? Está assistindo o jogo hoje. Hoje é quarta-feira, é verdade. Hoje tem jogo. Bateu 3 mil. Gente, a senha é futuro. Tá? Eu falo que eu prometo as coisas, vocês sabem, eu não blefo. Eu não blefo, tá? Então, o que é mais interessante para a fábrica? É o cara trocar um bloco ou é a fábrica vender as peças, tá? E eu digo mais, esse motor, ele é fabricado aqui em São Carlos. E tô para te falar o porquê que eu fiz alguns e o porquê que hoje eu avaliaria de maneira muito diferente, tá? Porque é o seguinte, pessoal. Tem bloco completo na concessionária, tá? Olha só o que eu vou falar para vocês. Tem bloco completo na concessionária de EA211 que vem o virabrequim, os mancais fechado, torqueado. Eu já peguei sem jet oil, mas
já ouvi falar que era apenas um lote, tá? Mas às vezes vem sem jet oil, às vezes vem com jet oil, tá? Com os pistões e bielas. Vem o bloco assim, ó, desse jeito aqui, com o virabrequim fechado. Virabrequim, pistão, biela, o bloco parcial. Tem bloco de A211 para vender na concessionária a partir entre 5 a 7 mil reais, tá? 5 a 7 mil reais, a fábrica te entrega um bloco como esse aqui, fechado, ajustado, pronto para você pôr no carro do cliente. Parece interessante num certo ponto de vista, né? Se tiver uma promoção, ficar um pouquinho mais barato, entendeu? Poxa, pode ser que o carro que você esteja reparando tenha o bloco completo num valor que hoje, gente, vamos lembrar, o EA211 é uma gama nova de carros. O carro hoje está barato, né, pessoal? O carro hoje está com baixo custo de aquisição aí, né? Então, o carro mais barato que vende com um bloco desse aqui custa 80 mil. O bloco do motor, que costumava ser uma peça muito mais custosa, você encontra ele com virabrequim, com biela, com pistão, num valor, numa fração razoável do carro. E para a oficina, se isso tiver pronta entrega na concessionária por esse valor, a OS, a ordem de serviço fizer sentido para o cliente, você compra um bloco como esse, em 2 dias o carro está andando. Cara, agilidade, dinheiro no bolso. Agora, Luciano, isso são todos os carros? Isso são todos os blocos de motor? Não, pessoal. Não são. Aí que tá. Se você pegar um motor CWLA, como aquele que está ali, ó, que é 1.4, tá? Não acha o bloco, não acha o código do motor para substituir com tanta facilidade assim. Aquele motor parcial já custa 22. Já custa 22, 25 mil reais. Então já não ficou tão barato. Aquele motor pertence a um Golf 2015. O carro vale 70. O bloco do motor 25, o motor parcial por 25. Opa, começou a apertar as contas. Só que aquele cliente ali, ele quer um serviço bem feito e se importa muito mais com o carro dele andando do que talvez o dono de um Up aspirado de frota. Entendeu? Aquele cliente ali vai te pagar. Vai pagar um valor bom, o valor que você pedir. Se você garantir que você monta esse motor, souber trabalhar com a metalurgia, souber ajustar esse motor, vai dar certo. E aí o dinheiro vem parar no seu bolso de novo. Então as duas coisas, na minha opinião, são possíveis. O motor é descartável, como todo mundo diz. Ah, esse motor é descartável. Cara, ele é descartável, mas o valor para comprar um motor desse parcial, um motor desse completo, é muito mais em conta do que do que muitos motores. Vamos falar a verdade, qual outra fábrica tem um motor com bloco de alumínio que também diz que não aceita retífica de mancal de vira, tá? Temos aí alguns exemplos que eu me lembro que já me falaram, alguns Nissans, alguns Honda, não sei se todos, tá? Só que um bloco de alumínio de um motor Honda hoje não custa 5, 6 mil reais, entendeu? Para você comprar completo com virabrequim. Aliás, muitos motores, né, que a gente vê por aí, só um virabrequim custaria 5 mil reais. Aqui entrega completo com pistão, com biela, com tudo, tá? Então, essa é uma das principais diferenças. Vamos mostrar um detalhe aqui, Rodrigão. Vamos lá. Vamos seguir na aula. Bora lá. Olha aqui, pessoal. Câmera 2. Virabrequim do EA211, tá? Eu desmontei para ser um pouquinho mais rápido, né? A gente não perder tanto tempo. Vou mostrar uma coisa para vocês, ó. A roda fônica, como eu falei, igual do EA111, tá? E você vai usar a mesma ferramenta do EA111 para pegar essa roda fônica. Essa roda fônica vai estar presa por parafusos assim, ó, em todo o torno dela, certo? Você vai soltar esses parafusos. Ela vai estar colada lá, né? Na parte traseira do virabrequim aqui, ó, no colo traseiro, certo? O retentor vai estar lá coladão nele. Como é que você faz para tirar? Olha a dica. Quem aí já sabe disso? Ó? Você pega 3 parafusos, pega essa rosca aqui, ó, tá? E vai rosquear nesses 3 parafusos, dando aperto neles, um pouquinho de cada vez em cada um. Aí o que vai acontecer? Tá? Você pega o próprio parafuso da roda fônica e vai dando aperto neles aqui, ó, um pouquinho cada vez em cada um. Ele vai encostar lá na face do bloco do motor e vai começar a afastar a roda fônica do bloco do motor. E aí, a própria roda fônica, você tem o auxílio dela para desmontar ela do bloco do motor. Quem aí sabia disso? Tá? E aí, aquele detalhe que eu falei para vocês ontem. O sensor Hall que vai aqui, ó, né, são 60 dentes menos 2, que vocês já notaram.
Se for um carro com start-stop, ele tem 3 emissores Hall, tá? Se for um carro sem start-stop, vai ser um sensor simples de 2 emissores. Então, o sensor do carro com start-stop, ele tem 3 emissores, sabe para quê? Para ele pegar exatamente o sentido de rotação e o momento de parada, para ele poder dar a partida no carro de maneira menos brusca, já iniciando a ignição no cilindro correto, tá? Então, ele tem uma partida mais leve, por conta dessa maior precisão no sensor de rotação, tá? No sensor Hall. Olha que beleza esse virabrequim. Esse virabrequim é lindo, tá? É lindo. A gente vai falar bastante sobre ele aqui. Por quê? Porque ele é uma obra de arte da engenharia, tá? Vocês já viram muita gente fazendo isso aqui, né? Mas não tem como não fazer. Isso é muito legal. Vocês estão vendo a emissão de som dentro do material do virabrequim forjado? Ela tem esse som mais nítido e numa frequência maior, porque as cadeias de carbono no virabrequim, elas estão muito mais condensadas, tá? Então, a vibração dentro de um virabrequim que tem maior concentração de cadeia de carbono, ela é numa frequência maior. Eu tenho mais moléculas de carbono para vibrar juntos, então a frequência é maior. Ele faz esse tim mais alto. Esse virabrequim, pessoal, ele é 40% mais leve que o virabrequim do EA111, comparado no 4 cilindros, tá? Muito fácil a gente pegar, o 3 cilindros é mais leve, mas tem um cilindro a menos. Não. O do 4 cilindros ele é 40% mais leve. Percebam, olha as características dele. Pega aqui, ó, Rodrigo, vamos olhar aqui, ó. As massas desse virabrequim são muito menores, tá? Ele só tem aqui 4 contrapesos, ó. Um aqui, ó, bem ao lado do primeiro mancal, um ao lado do quarto e os 2 contrapesos centrais. Beleza? Contramassas. Essa face aqui, ó, né, que já participa do balanceamento, é aonde a ferramenta de fasagem vai encostar quando você coloca o primeiro cilindro em PMS e você tentar rotacionar esse motor horário, ela vai encostar aqui, ó, e você sabe que o motor está com o virabrequim travado para você poder fazer o aperto horário, né, nesse parafuso da polia, sem tirar o motor de ponto, tá? O primeiro e o quarto cilindro vão estar em PMS. Olha só que legal. Como é que esse virabrequim é tão leve além de ser forjado? Pega aqui, Rodrigão. Olha o tamanho desse furo no moente do virabrequim, tá? Olha aí, ó. Vou colocar meu dedo aqui só para vocês terem uma ideia da profundidade, ó. Olha aqui, ó, profundidade do furo no moente do virabrequim. Aqui eu tenho um alívio de peso no moente do virabrequim. Aqui eu tenho outro alívio de peso no moente do primeiro cilindro. E, cara, os moentes do segundo e do terceiro também tem, ó. Um de cada lado, ó. Tá? Isso aqui é para aliviar peso. Não é o balanceamento, isso aqui é alívio de peso, tá? E aí ele faz o contrabalanço aqui, ó, tirando massa dos contrapesos, tá? Aqueles furos de balanceamento do virabrequim. Beleza? Esse virabrequim é forjado e é um virabrequim super leve, tá? Não tem como... Gente, eu vou falar para vocês, eu acho que até o do Fire é mais pesado do que esse aqui. De motores que eu consigo me lembrar, assim, tá? E olha só os tratamentos térmicos que a gente vê aqui, ó, pós-forja. Vocês estão vendo o endurecimento nessa parede? Olha como a cor é mais escura do virabrequim. Você consegue ver várias camadas, né, nesse endurecimento por temperatura aí do moente, certo? Beleza? Esses são os furos de lubrificação, né? Furo de lubrificação sempre vem do quê? O furo vem daqui, ó, ele atravessa desse colo lá no mancal principal, né? O mancal principal vai levar óleo daqui, né, atravessando aqui para esse furo, lubrificando a biela, ok? Aqui é a mesma coisa. De lá para cá, né, daqui para cá, daqui para lá, daqui para cá, tá? Então, cada colo do vira lubrifica um colo de biela, ok? E aqui, ó, só de olhar o fundo desse virabrequim, eu vejo um rolamentinho de agulha nele, tá vendo? Ó? Então, esse virabrequim era de um carro DSG, tá? Eu já sei disso. Essa aqui é do carro DSG. Isso aqui tá bem claro. Luciano, como é que eu vejo... Ah, outra coisa que vocês têm que ver aqui, ó. A lateral dos colos de biela, elas guiam as bielas, ó. Elas são usinadas para servir de guia de biela, tá? Todas elas. Por quê? Porque a biela desse motor ela é muito mais leve do que o normal
e também é forjada, tá? Pistão, biela e virabrequim. É tudo forjado nesse motor. Ah, eu vou fazer uma forja para suportar mais potência. Ok, mas as peças de fábrica já são forjadas, tá? E percebam aqui, ó, olha como tem pouca massa nas laterais. Olha só. Então isso torna essa peça toda muito mais leve, tá? Esse é o grande segredo para esse motor ter menos inércia e ser tão eficiente, tá? É um motor onde, quando você sobe giro nele, sobe giro muito rápido e muito ágil na subida de giro. E quando você vai desacelerar o carro, através dos câmbios DSG ou automático, ele vem jogando marcha para baixo para sempre usar freio motor e manter o giro mais alto, para não perder o quê? A inércia do motor e também manter a eficiência, tá? Sempre que você deixa um virabrequim e um volante de motor muito leves, o motor tem a tendência a subir de giro muito rápido, mas também cair de giro muito rápido e perder torque em baixa rotação. Então eles fizeram isso através do DSG. Você tinha um DSG 7 marchas lá, que servia muito bem para isso. Obrigado, tá? Vamos lá, vamos tirar os pistões ali, Rodrigo? E aí a gente vai começar a falar dos erros, né? Chega aí. Chega mais para cá, Rodrigo. Chega mais, chega mais, chega mais. Ó, eu já tirei aqui o virabrequim nesse motor. Pera aí. Vamos mais para lá, vai para lá, Rodrigo, vai para lá. Eu já tirei o virabrequim nesse motor. Lembrem-se que ontem a gente estava falando sobre o porquê ter um guard block. Olha só o rasgo dentro do motor, tá? Olha esse espaço que sobra por conta das aberturas de mancais, né? E aqui da cavidade do virabrequim. Esse bloco de motor você consegue entender que ele torce com muito mais facilidade porque ele está fragilizado por essa abertura. Então aí você coloca o sobrecárter que vai adicionar rigidez estrutural nesse bloco, ok? Os anéis de encosto desse motor, tá? Eles vão aqui, ó, na lateral do quarto mancal, tá? E ele tem uma orelhinha para cada lado, tá? Olha aí, ó. Vem aqui na lateral do quarto mancal, tá? Normalmente é no mancal do meio, né? Não, aqui no EA211. Ele é no penúltimo mancal, tá? Se ele fosse 3 cilindros, seria no terceiro mancal, porque o quarto mancal já é o mancal final do motor, tá? Então, anéis de encosto, aí a curiosidade, não ficam nos mancais intermediários, tá? Eu não sei a razão disso, não vou inventar nenhuma para os senhores, porque aqui a gente não inventa informações, tá? As bielas são fraturadas, eu vou até desmontar um pistão aqui, obviamente, e essa é a condição que os senhores podem ter, que a fábrica vai dizer que é ideal, você não desmontar os mancais. Só que como é que eu vou descobrir, né? Você não quer dividir a tela em duas aí, não? Igual você fez? Como é que eu vou descobrir que a bronzina do meu virabrequim tem desgaste ou não se eu não desmontar, né? Ah, desmontei, perdeu. Então, olha só. Detalhe aqui, tá? Pistão com saia baixa. Essa aplicação que vocês estão vendo aqui, ó, é de DLC no EA211, tá? Não é grafitado, não. Isso aqui é Diamond Like Carbon. Vocês já ouviram eu falar disso com relação aos pinos de pistão, tá? Os pinos de pistão do EA888, e nesse caso aqui também, eles são de DLC. É um material de altíssima resistência, tá? Um carbono de altíssima resistência. Aqui ele já gastou a aplicação lateral, que era, inclusive, para poder reduzir atrito, tá? Os anéis aqui, a exposição dos anéis, tá? E lembrem-se disso que eu estou falando agora, anotem aí, porque a gente vai falar disso quando a gente fala do 1.6, de um principal problema do EA211. A exposição dos anéis no EA211, no pistão, ela é 30% menor. Percebam que o anel não fica muito exposto, tá? O ajuste dele e a folga dele no cilindro é bem apertado, pessoal. Então, folga de pistão e de anel nesse cilindro é apertado, é pequena, é baixa, tá? Já entendam isso. Ela é baixa. Vou voltar a repetir para os senhores. Esse é um motor scrap, tá? Não se preocupem com a condição de peças aqui, nem nada. Ok? E aqui, ó, olha como a biela parece frágil, né? De tanto que ela é fina. É uma biela, obviamente, forjada, como eu falei para vocês, tá? Tanto pistão quanto biela são forjadas, tá? E a biela, isso aqui não é novidade para ninguém, né? É uma bielinha fraturada, tá? Eu até peguei a capa de biela errada aqui, ó. Essa mesmo, peguei certa. Então ela é fraturada, só a capa de biela correta vai fechar aqui com a biela correta, tá? Então só uma fecha nela mesma.
Depois que você desmontou, ela só volta na mesma posição. Ela não permite nem intercambiar, né? E nem você rotacionar ela, né? Porque ela é quebrada mesmo, tá, pessoal? Para encaixar na biela, tá? O corpo da biela e a capa da biela aqui, beleza? Quando a gente pega as bronzinas dessas bielas, olha que legal. Esse motor tinha arrastado, olha lá, tá? Tinha arrastado bastante material, vocês estão vendo? Beleza? Cara, não tem nada de especial com essas bronzinas, ok? Essas bronzinas são super simples, tá? Só que o que tem de especial nesse motor é o seguinte, o ajuste de folga, tá? O ajuste de folga, tanto das bielas, né, quanto dos virabrequins, são super apertados. São os menores ajustes que eu já vi, né? E em relação a motores Volkswagen, pelo menos que é onde eu tenho um domínio, assim, por assim dizer, um pouco maior, tá? Bielas, anotem aí, tá? O ajuste de biela, ele vai estar entre 2 a 4 centésimos, tá? Isso mesmo, esse é o ajuste de folga se você pegar em 0 grau, 2 a 4 centésimos. Quem fecha motor sabe do que eu estou falando, né? De você pegar e medir 0 grau, 30 graus, 60 graus, né? Você não vai pegar a folga de biela onde ela está, a abertura dela, né? Você vai pegar aqui. Então você vai ter de 2 a 4 centésimos em folga de biela nesse motor. Luciano, essa é uma folga até que razoavelmente normal. Bom, quando a gente tinha AP, a gente tinha uma folga bem maior aí, né? Mas o virabrequim, pessoal, tá? A folga do virabrequim, ela é de 1 a 2 centésimos. A fábrica, por si só, faz um ajuste milesimal, tá? Ela faz um ajuste milesimal. Aí vem uma curiosidade sobre o ajuste das capas de mancal e das bronzinas de bloco, tá? Essas bronzinas aqui. Pega o foco aí, Rodrigão. Eu deixei esse bloco fora, né, do cavalete, esse outro bloco que eu tenho aqui, para mostrar para os senhores essa característica. Como é que a fábrica faz um ajuste milesimal e como é que os senhores vão fazer, se vocês quiserem fazer isso na oficina de vocês, tá? Para poder verificar como está o ajuste do motor. E eu vou falar para você, eu vou até fazer comentários que eu acho que é muito importante, muito rico a gente passar essa experiência para vocês, tá? Com certeza deve estar pairando na cabeça de vocês, mas Luciano, a fábrica vende bronzina de mancal? Não vende, pessoal. A fábrica não vende, no mercado tem, tá? E tem de marcas boas, e você pode encontrar bronzina de nível de bronzina de competição, tá? Eu não vou falar em marca X, Y, Z, mas você encontra bronzinas de competição, de fabricação de muita qualidade, tá? Que você pode aplicar nesses motores. Então, o que acontece? Como é que você garante o ajuste milesimal desse motor, que vai ser entre 1 a 2 centésimos, mas óbvio que essa folga ela vai estar ali bem controlada, tá? Pega o detalhe aqui, Rodrigão. Quando você pegar o bloco do motor do EA211, aqui, ó, existem 5 letras escritas aí, ó. Deve estar bem difícil dos senhores lerem, tá? Então eu vou falar para os senhores. Isso aqui é um G, seguido de um G, seguido de um G, seguido de um G, seguido de um G. São 5 letras. G, 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 tá? Chegou a hora de vocês aprenderem um pouquinho de alemão, galera. Um pouquinho de alemão. Essas letras se referem às cores da bronzina. Como assim, Luciano? A bronzina é colorida? Não. A cor da bronzina é o ajuste dela. A bronzina amarela, ela tem uma espessura. A bronzina azul tem outra espessura. A bronzina verde tem outra espessura. Mas verde, Luciano, está em G, sim. G porque é alemão. Grün, tá? Você vai ter aqui bronzinas verdes. 5 delas. Se eu pegar aqui, ó, em todos os mancais, tá? E aí vem o segredo. São 5 letras, são 5 mancais. Primeira letra, primeiro mancal. Última letra, quinto mancal, tá? Se eu pegar todas as bronzinas e limpar as costas dela, vai ter, ó, aqui o part number dela, que é 04E561, tá bom? E do lado contrário, existe aqui, ó, 5 números do ajuste.
95046. Tá vendo aí? Conseguiu pegar, Rodrigo? 95046. Então, a 95046, pessoal, é a bronzina GRAM, é a bronzina verde. Se eu pegar todas as bronzinas nesse mancal aqui, porque é o que está indicado no bloco, todas elas vão estar aqui, ó, 95046, tá? Todas elas têm o mesmo ajuste. Todas elas têm o mesmo ajuste. Olha lá, ó, 46, vocês estão vendo aí? 95046, beleza? Luciano, isso é o ajuste do mancal. E o ajuste, é o ajuste do bloco. E o ajuste do mancal, onde é que ele está? Ele está aqui, ó. No virabrequinho. Aqui vai ser mais difícil ainda de vocês verem. G, 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 B. Tá? Tem 5 letras ali. Só a última não é G. A última é B. B de blau. Blau é azul. Então, quando eu pegar os mancais desse motor, eu vou encontrar no primeiro mancal uma bronzina G, tá? Mesmo no part number. No segundo mancal, uma bronzina G. No terceiro, no quarto. Lá no último part number, no último mancal, eu vou encontrar uma bronzina de outro número de ajuste. É assim que esse virabrequim ele é medido através de laser na fábrica. O bloco é medido através de laser e a fábrica vai determinar como ela faz o ajuste milesimal do motor. E aí essa informação ela está gravada, encravada no bloco e no virabrequim para o controle de qualidade, verificar se está tudo certo. Não significa também que a fábrica vai entregar as bronzinas para você fazer, tá? Mas você consegue verificar o quê? Se o bloco é original, por exemplo. E outra coisa, a fabricação desses motores ela é tão boa, tá? Que normalmente eu pego os 888 aqui, os 888, os 2.0 TSI, eles também têm o mesmo ajuste. Isso que eu estou ensinando para os senhores serve para qualquer motor. Olha só a dica que eu estou dando para vocês. Ah, esse motor eu não encontro bronzinas. Mas os outros motores você encontra. Então, se você quiser pegar um motor com 200 mil quilômetros rodados, 300 mil quilômetros rodados, fazer uma revisão completa e vou até trocar os casquilhos, Luciano, você consegue ajustar esse motor como a fábrica ajustou, tá? Porque o 888 vende bronzina na fábrica e vende inclusive pela cor, tá? Ford trabalha desse jeito também, que eu já fechei motor de New Fiesta, é a mesma coisa. Está inscrito no chassi, no bloco do motor, qual que era o ajuste original de fábrica, tá? Dessa maneira você garante um ajuste milesimal sem nem ter ferramentas de precisão milesimal na sua oficina. Vocês estão entendendo o que eu estou passando para vocês? Legal? Então, é assim que vai ser ajustado esse virabrequim, né? No bloco do motor. Pistão, como eu falei para os senhores, já mostramos aí as características construtivas, tá? Não tem segredo, ok? E o que eu ia falar para os senhores para a gente já começar na nossa live sobre os defeitos, tá? Começar a nossa live sobre os defeitos. O pessoal tá... Eu fico animado, né? Eu falo muito, né? 1.6 MSI. Primeiro lote de fabricação desse motor, tá? Os primeiros lotes ali, primeiros anos, a gente tinha um relato de alto consumo de óleo. Estava relacionado aos anéis de pistão. Como eu falei para os senhores, a folga aqui ela é muito fechada, tá? Muito fechada. E esses anéis, eles têm 30% menos expansão, né? 30% menos área pressionando a camisa do motor. Por isso, eles traziam uma folga um pouquinho maior e o motor consumia muito óleo, tá? Esse era o principal defeito. Com isso, pessoal, a gente fecha aqui todas as características mecânicas desse motor EA211, tá? Vocês estão percebendo que eu não escondo nada, né? Não tem, essa informação eu vou deixar só para mim. Vocês têm que ter esse senso crítico de entender como é que vocês vão resolver o problema do cliente ganhando dinheiro. É para isso que serve a nossa oficina, tá? Pô, vou avaliar um carro aqui. É motor. Vou desmontar os mancais do virabrequim, porque assim, se já é motor, se já tá ruim, você não vai fechar um motor, fechar os olhos, né?
e não verificar a virabrequim. Desmonta e verifica como é que tá. Como é que tá a folga. Já entreguei a folga para os senhores, tá? Desmontei, verifiquei, pô, tá um virabrequim igual esse aqui, ó, que eu desmontei desse motor que tá lindo. Esse virabrequim tá lindo. Pega o micrômetro, mede todos os mancais do vira, né? Fecha o torque ali de novo. Na hora de desmontar, usem um torquímetro com engenharia reversa. Pega o torque final, tá? Aplicou ali, você vai poder avaliar o virabrequim. Cara, deixa eu ver quanto é que está custando um bloco, se tem disponível na concessionária próxima da minha residência, próxima da minha oficina. Vocês já imaginaram o quanto é rápido e quanto é fácil pegar um bloco ajustado pela fábrica, fechado, que vem com pistão e biela já, e você montar as outras peças? Se isso for economicamente viável para o cliente, eu vou dizer uma coisa, é até mais fácil para a oficina. É até mais fácil. O ajuste do motor, você não precisou se responsabilizar por ele. O bloco vem fechado, você vai colocar junta, cabeçote, gaiola, sobrecárter, cárter. Pergunta do pessoal ontem, é cola, tá? É cola mesmo, ok? Tanto no sobrecárter quanto no cárter desse motor. Vai fechar, colocar no carro do cliente, em 2 dias está pronto, pessoal. Entendeu? Ah, Luciano, mas é 1.4. É 1.4 alemão. Não tem o bloco. Não tem o motor para eu trocar. Então vamos recuperar, avalia, ver como é que tá. E vamos olhar então os principais defeitos que eu tenho desse motor aqui. Eu vou compartilhar com vocês as estratégias de diagnósticos desse motor com vocês. Isso aqui foi uma aula que eu dei para os buenos, tá? Em janeiro desse ano. Todo mundo que é aluno meu já assistiu essa aula. Quem já assistiu essa aula em janeiro desse ano já dominou o diagnóstico do EA211 e já está ganhando dinheiro há bastante tempo. Beleza? Essa é a vantagem de ser um bueno. Então, isso aqui ó, é para entender o quê? Eu sempre falo para os meus alunos, se você entender o princípio de funcionamento de algo, fica muito mais fácil de você entender o porquê não está funcionando adequadamente. Tá? Então, nós vamos falar sobre as principais características desse motor na questão de estratégia eletrônica. Como é que o motor funciona, a estratégia eletrônica dele, porque aí vocês vão passar a entender o porquê que ele está marcando erro. Né? Por exemplo, antigamente, né, não estou dizendo que os senhores estão sofrendo com isso, mas antigamente era muito comum a gente ver gente trocando bico injetor porque chegava ali ou com uma caneta de polaridade, de alguma maneira, percebia que o bico injetor não estava funcionando. Ué, o eletroinjetor não está funcionando, eu tenho um problema de eletroinjetor, vou trocar o eletroinjetor. Acontece que, por estratégia, né, eu espero que os senhores saibam, se não souberem tudo bem, estão sabendo agora, estão aprendendo. Por estratégia, se eu tiver um P0300 constante, confirmado, presente, depende do seu scanner, como é que ele traduz, né? Se eu tiver um P0300 confirmado naquele cilindro, o que ele faz? Ele desliga o bico injetor, tá? Ele desliga para proteger o motor. Então, ó, já sabemos que é o EA211, né? Estamos careca de saber, vocês estão junto comigo careca de saber aqui, ó. Terceira live dessa semana falando sobre esse motor. De que o EA211 é um 3 cilindros 1.0, um 3 cilindros 1.0, turbo, 1.4 4 cilindros turbo e 1.6 aspirado, né, na família, tá? O que nós vamos entender? Vamos dividir ele em 2 famílias aí para vocês lembrarem os principais erros, tá? Vamos dividir primeiro os aspirados, tá? Tá escrito errado aqui, ó. Por quê? Porque a fábrica chama o motor aspirado de menos de 100 cavalos de MPI. Por quê? Porque o pessoal do marketing achou que era uma ideia excelente. Eu não sei se eu concordo com eles, não. Né? 200 TSI, 250 TSI, eu sinto muito. Entendeu? Isso aí só deixou o pessoal mais confuso. Tá? Então, ó, esse motor, né, a gente já sabe que ele tem um problema muito crônico de sincronismo. Eu falei para os senhores ontem, né? O pessoal troca a correia dentada e dá erro de P0016, está lá no PDF que eu entreguei aos senhores. Por quê? Porque o pessoal aperta as polias loucas da troca da correia dentada, né, em cima da ferramenta de fasagem. Isso aí vai dar erro de 0016, ok? Mas a gente tem que lembrar que nós temos erros relacionados nesse carro à solenoide variadora, tá? A solenoide dessa polia variadora que a gente mostrou na live de ontem, né? E temos, inclusive, erros relacionados aí na troca de sincronismo, aquela dica fundamental que eu dei
do tubete que transfere, né, transporta óleo para a polia variadora. Se ele estiver fora, tá, você vai perder a pressão hidráulica e o carro vai ficar dando erro de P0016. Você pode ter um erro relacionado, que a gente falou, na gaiola. Coloca o 66, por favor. Você pode ter um erro relacionado com P0016, com falha de sincronismo, tá? Relacionado a essa belezinha aqui, ó, né, que a gente falou. A roda fônica, né, que o sensor G40 e G41 vai pegar, os sensores de fase do cabeçote, ok? Então, aqui eu posso ter essa roda fônica girando em falso. Então tem que ficar esperto, tá? Ah, tô com o carro fora de fase. O problema é na solenoide variadora, o pessoal gosta de trocar atuador e sensor sem entender o porquê tá fazendo isso. A atuadora que vai aqui no cabeçote, pessoal, a atuadora, ela é uma solenoide. Ela recebe sinal e ela tem um retorno de sinal para ECU. Se a atuadora estiver com um sinal incorreto, sinal implausível ou queimada, a gente tem um problema eletrônico na válvula atuadora. Agora, se a válvula atuadora está atuando e o carro não está avançando os 50 e poucos graus que ele avança isso aqui, ele vai dar erro de incoerência de fase. E aí o pessoal, eu acho que é atuadora. Será que não é atuadora? Cara, se não tem erro relacionado ao sinal da atuadora, não é atuadora. Para de comprar sensor e atuador para testar nos carros. Vocês estão gastando dinheiro, pessoal. Dinheiro que era para estar no seu bolso, que era para estar indo para a sua casa. Está gastando sem necessidade porque não está entendendo o princípio de funcionamento. Entendeu? Então toma cuidado com isso aí. Tá? Vamos lá. Aumenta o slide aí de novo. Não sei como é que você faz aquilo. Show de bola. Ó, os dois motores aspirados, 1.0 e 1.6, eles têm estratégia de funcionamento da partida frio relacionada ao sensor de temperatura de água, tá? Eu estava trabalhando na Volkswagen no Brasil quando a gente testou o sistema E-Flex, né? O sistema sem tanquinho. O primeiro carro que teve isso foi um Polo, tá? Um Polo EA111. No caso dos veículos, a gente vai falar agora do MSI, mas no caso dos veículos TSI, que eu vou comentar também, lá eu tenho outra estratégia de funcionamento para dar a partida frio, tá? Mas no caso do MPI e do MSI, dos aspirados, eu tenho solenoides aquecedoras de pulso modulado, PWM, tá? Então eu vou ter 4 solenoides, 4 resistências para aquecer o combustível bem próximo ao bico injetor. Se a temperatura ambiente está abaixo de 16 graus, ela vai ligar essa solenoide aquecedora. No máximo? Não. Ela vai ligar, assim, conforme necessidade para aquecer o combustível, tá? Para quê? Para poder atomizar a mistura e evaporar se o percentual de álcool for muito alto. Mesmo que o carro tenha gasolina pura, a nossa gasolina com 27% de álcool no tanque, tá? Ou seja, não está com mais etanol do que o E27, né? A gasolina com 27%, ele vai ligar sempre que estiver abaixo de 15 graus, tá? Exceto se eu tiver um erro na memória. Olha só, aquecer combustível fora da câmara de combustão é um pouco perigoso, né? Então, o que a engenharia vai fazer para não botar fogo no carro do cliente? Cara, eu tenho qualquer erro na memória, o carro não vai funcionar a partida frio. Aí o cliente está andando lá com um catalisador ruim, com um bico injetor gotejando, ou com uma vela velha, com P0300 presente, um P420 presente, né? Ou seja, a luz de injeção dele está acesa lá no painel, ele já até esqueceu que ela está lá. Entendeu? O cara já acostumou a ter a lâmpada acesa amarela. E aí chega uma época de frio, como é que tá chegando agora essa semana aqui em Curitiba, o cara te liga e fala assim, pô, meu carro não pega, cara. Entendeu? Aí você fala assim, combustível está rodando? Ah, eu tô rodando na gasolina. Pô, mas era para pegar. Pois é, não, eu coloquei um pouquinho de álcool. Ah, então deve ser problema no sistema de partida frio. E não é. A partida frio você vai passar, o scanner não vai ter erro na partida frio, vai ter outro erro na memória. Mas por quê? Porque por segurança e estratégia, já anota aí, a partida frio só funciona se o carro não tiver falhas na memória. Beleza? Então, bem claro aí, tá bom, pessoal? Já grava essa informação, tá? Esse carro tem 2 sensores de temperatura de água, tá? E agora vocês têm que prestar atenção nisso aqui que eu vou ensinar para vocês. Linha EA211 inteira, tá? O cabeçote recebe plana, Rafael.
aceita plano, tá? Pode planar esse cabeçote. Eu falei disso na live de ontem. Quem não assistiu e está nos grupos vai receber os links das lives para assistir de novo, tá? Quem está nos grupos vai assistir a live de novo. Olha aqui. Eu vou girar aqui, vou girar de novo. Tô ficando sem jeito, hein? Sensor de temperatura do cabeçote, tá? Para quem quer conhecer o sistema de arrefecimento dos veículos que tem o EA211, em especial os sobrealimentados, tá? Que utilizam um water cooler, né? Um intercooler para reduzir a temperatura de admissão. Tem um Vagtalks, né? Os buenos já assistiram. Tem um Vagtalks disponível dentro da imersão, onde eu explico todo o sistema de arrefecimento, que tem 2 radiadores, que tem 2 bombas d'água, 2 válvulas termostáticas, 2 sistemas paralelos, e para onde vem água, para onde vai água, tá? Esse carinha aqui, ó, esse bendito sensor de temperatura que vai aqui atrás, o que acontece? A engenharia colocou o sensor de temperatura no ponto onde ela julgou ser importante pegar a temperatura que era a saída do coletor de escape. Eu falei isso para vocês ontem. Tá? Ele é de plástico, né? Ele é de plástico e teve uma boa parte dos sensores produzidos que, depois de 4, 5 anos de uso, tá? E obviamente a fábrica testa esses motores até 300 mil quilômetros. Eu estive lá, eu vi motor desse ficar 500 mil quilômetros rodando, tá? Em condições de regime, às vezes constante, às vezes tentando reproduzir o uso do cliente, né? De regime médio, regime alto, no dinamômetro. Eu vi carro rodar 300 mil quilômetros com esse motor na engenharia de testes e durabilidade. Esse sensor não deu problema nos testes da engenharia, porque a fábrica não consegue reproduzir, muitas vezes, a ação do tempo junto com o uso do veículo, né? Que é muito distinto, junto com gente que lava o motor com intercap, junto com... Mas é um monte de somatórias, cara. A variedade de coisas que podem acontecer num veículo é tão grande, junto com gente que não troca o fluido de arrefecimento, junto com tudo isso. Esse sensor de temperatura fica exposto a tudo isso, uma temperatura alta, ele racha, ele cria uma pequena quebra no fechamento plástico dele e passa a passar fluido de arrefecimento por dentro do sensor até o fio, né, até o conector dele. Os senhores já viram isso acontecer em muitos sensores. Sensor de óleo é o campeão de fazer isso. Cebolinha de óleo, a gente fala assim, a cebolinha estourou, ó, tem óleo no conector dela. Troca a cebolinha. O sensor de temperatura é a mesma coisa, gente. Só que onde está o principal problema? Isso aqui ele é digamos assim, um câncer, né? Ele é silencioso, porque o sensor está funcionando ainda. O sensor está pegando temperatura e está mandando sinal. Acabou. Quando é que vai ficar problemático? A hora que o chicote do sensor de temperatura estiver encharcado e zinabrado, tá? Ele vai criando uma reação química por conta do sinal elétrico que está passando ali junto com o fluido de arrefecimento que está sendo transmitido por capilaridade dentro do chicote, tá? O fio elétrico vira um condutor de fluido de arrefecimento, ok? E aí, pessoal, o que vai acontecer? Esse fluido de arrefecimento vai parar em basicamente tudo que é lugar que chegar ao negativo de aterramento desse sensor, tá? E olha só, nos turbos, o negativo desse sensor é o mesmo do controlador da turbina, que é o mesmo da TBI, tá? É o mesmo do corpo de borboletas. E todos esses sinais vão parar na ECU. E tem alguns modelos desses carros, na linha Up, por exemplo, que a ECU fica dentro do paralama, tá? É de difícil acesso. E esse chicote vai ficar inteiro contaminado. Então, esse é um problema que a gente está vendo que é recorrente na linha EA211. Luciano, o que eu faço? Troca preventivo. Todos os EA211 que passam na minha oficina, que estão trocando correia dentada, eu coloquei isso como um procedimento. O EA211 entrou para trocar correia dentada. Correia dentada do EA211 se troca com 120 mil quilômetros ou 4 anos e meio, tá? São 54 meses. Não é 5 anos, é 4 anos e meio, tá? E se houver uso severo, 60 mil quilômetros.
Tá? A maior parte dos brasileiros fazem uso severo, mas geralmente isso vai bater mais ou menos com uns 4 anos e meio de troca. Então, eu já avalio nessa troca, já passo essa situação para o cliente e já troco o sensor de temperatura preventivo. Ah, tá tudo bem, não tinha nada molhado. Ótimo, trocou preventivo e esse outro sensor vai durar mais 5 anos. Não dá problema para o cliente. Tá? Então, a gente tem que trabalhar na preventiva. E olha, isso virou mais um item preventivo para a gente colocar na lista da nossa oficina. Só essa dica que eu estou dando para você. Todos. Não é só o turbo, não é só o aspirado, não é só 1.6, não é só 1.0. Todos podem dar esse problema. Então, você conta isso para o cliente e toda a troca de correia dentada agora você vai adicionar na OS a troca do sensor de temperatura e a mão de obra para ele, tá? Ah, Luciano, eu não quero cobrar mão de obra para isso, é super simples, Tá, fica à vontade, mas você está resolvendo um possível problema futuro para o cliente. Esse tipo de conhecimento tem muito valor para você. Tenho 2 motores 3 cilindros para sexta para trocar correia dentada, um Up e um Go. Vão ser meus primeiros 3 cilindros. Já peguei dicas valiosas aqui. Já põe isso aí junto com a OS da correia dentada, tá, Joel? Sensorzinho dá para comprar na Volkswagen, dá para comprar no aftermarket, não tem problema nenhum. Beleza? Volta lá para o slide. Como é que faz para botar slide grande? Achei. Beleza. Então, nós temos 2 sensores de temperatura de água, tá? E temos também, pessoal, a sonda lambda dos carros aspirados. Ela é planar. Bom, parece um detalhe simples, mas vai anotando isso, porque vocês vão entender o porquê que eu estou dando essa dica para vocês, tá? A sonda lambda do aspirado ela é planar, ela é uma sonda de 4 fios, é uma sonda de você ler ele, rico, pobre, rico, pobre, rico, pobre, vocês estão acostumados a fazer isso, tá? Vamos passar aqui, ó. 1.0 TSI, agora a gente tem 3 cilindros com injeção direta, com sobrealimentação, com turbo. Nesse caso aqui a gente já vai ter variador na admissão e no escape, tá? Os 2 comandos têm variadores. O que altera para nós na troca da correia dentada? Nada. O que altera no motor? O fato de que ele vai ter 2 sensores de fase, tá? Um G40 e um G41, e vai ter 2 solenoides variadoras com 2 polias variadoras. É isso. Ao invés de você soltar uma polia simples, você vai ter outra polia. No caso do sincronismo, dá para ter agora, se antes eu tinha um P0016, que é a falta de plausibilidade entre a rotação do comando de admissão com o sensor de rotação, ou seja, eu tinha que estar contando 2 voltas do comando para uma volta de virabrequim, certo? E agora eu não estou, ele está fora de fase, está sem sincronismo, P0016. Como eu vou ter um sensor de fase no escape, eu posso ter também P0017 agora. E aí você vai ter um erro relacionado à fase do escape. Beleza? Então tem que ficar esperto nisso. Tá bom? Aqui, estratégias de funcionamento. Tá? Tem que ficar esperto no seguinte. Turbina, tá lá no PDF. Turbina não alcançou a pressão suficiente. Luciano, como é que eu faço o diagnóstico dessa turbina para saber se é um problema de atuador eletrônico, se é um problema de falta de pressão, se é um problema no MAP? Como é que eu faço para fazer o diagnóstico dessa turbina? O pessoal costuma ver erro de turbina no scanner e já sai tirando a turbina do carro. Pessoal, quem controla o wastegate dessa turbina, nesse motor, tá? O controle eletrônico de pressão desse motor é feito por um motor elétrico. Ela não tem válvula de recirculação, a válvula DV, né? Aquela válvula de alívio que antigamente espirrava para a atmosfera e hoje não pode, mas nem isso ela tem. Ela tem, inclusive, um tubo ressonador, parece uma flauta ali na admissão, que é para poder evitar os choques de ar na admissão e reduzir o ruído do que a gente chama de turbo surge, né? Ou flutter, que é aquele barulho que as turbinas grandes, quando montam em motor gigante, faz geralmente na válvula de alívio, né? Ela faz será que eu faço barulho, pessoal? Tá? Então, as turbinas dos 211, elas não têm um volume de ar tão grande a ponto de fazer um turbo surge, né? Um flutter tão bonito. Mas elas fazem. Então, elas têm ali três tubos sincronizados em frequências para poder evitar esse barulho. Então quando a gente tira e coloca um intake ali, eu vou ouvir mais esse barulho da turbina? Vai ouvir mais esse barulho da turbina. Em especial se a pressão for mais alta nos carros mapeados, tá?
que a gente adora, né? Então, eu tenho que entender o seguinte, a engenharia sempre vai desenhar a parte eletrônica a fim de proteger a parte mecânica. Se eu tenho um sensor MAP para ler pressão positiva no coletor, a ECU está enviando um sinal falando assim, turbina, fecha o wastegate e eleva a pressão para 1 bar de sobrealimentação, tá? E aí o MAP lá lê 1.3, ele fala assim, cara, tem problema. Abre toda essa wastegate aí porque eu tô com overboost. Eu tô com pressão excessiva no sistema, tá? Ele vai pegar isso ou por uma implausibilidade do sinal do MAP, tá? Ou ele vai pegar isso através do quê? De entender que não, peraí, o meu sinal quando eu estou em fase aspirada está correto, eu estou com pressão atmosférica correta aqui, né? Ou com o vácuo gerado pelo motor lá, uns 400, 500 milibar, mas quando vem pressão, toda vez que vem, está vindo pressão excessiva. Cara, protege. Protege como? Tira a pressão de turbo, o carro vira aspirado, o carro fica pior ainda, porque tem a restrição da turbina no meio do caminho, tá? Então aí você já sabe que o quê? Cara, tá dando pressão demais? Por que tá dando pressão demais? É porque está desregulada o motor elétrico? Isso aí no PDF vocês vão ver que tem 4 ou 5 erros que eu listei para vocês, que são os mais comuns de acontecerem, em especial porque esses carros têm muitos carros remapeados. Como tem muitos carros remapeados, tem muitos carros que dão problema de overboost ou de pressão solicitada errônea, ou de MAP errado, ou até de abraçadeiras soltas. Vamos lembrar, pessoal, tem um erro bem comum no EA211, que é relacionado a pressão insuficiente no sistema de boost, tá? Significa o quê? Que ele está mandando a turbina fechar e subir pressão e essa pressão não está chegando lá. Cara, existe um tubo que sai da caixa fria da turbina, atravessa ali por cima do motor e entra na TBI, entra na borboleta. E esse tubo, os senhores vão lembrar, ele tem 2 abraçadeiras de encaixe com uma vedação. Então você pega e encaixa ali e faz o quê? Plec, plec. Beleza. O carro está trabalhando com 1 kg de overboost, que é o original. Aquilo ali suporta numa boa. É um tubo plástico, uma vedação de Viton. Tá tudo certo. Agora a gente vai lá e faz remap, faz reprogramação, altera a programação da turbina, né? E aí essa pressão vai estar muito mais elevada e começa a escapar pressão por ali, tá? Começa a escapar pressão por ali. Então você vai pegar um erro de turbina e que o problema é só aquelas vedações que não estão suportando porque ali é só encaixe plástico. Deixa eu ler aqui. Já troquei inúmeras correias do 16 válvulas, 12 válvulas, agora que vejo que corri risco por fazer de forma leiga, mas nunca deu erro de sistema. Que bom, Alisson. Que bom, tá? Isso é muito bom. Então vamos lá. Então, vocês têm que ficar espertos na estratégia de funcionamento da turbina, né? Porque ela tem muitos erros relacionados e o pessoal costuma, o problema é a turbina, tira a turbina, retifica a turbina, volta, e você já ficou 2, 3, 4 dias, talvez uma semana esperando essa turbina voltar de onde retificou e continua o problema e aí virou um problema realmente com o cliente, né? Porque o problema era a turbina, você mandou retificar, não resolveu, agora você vai ter que resolver. A partida frio nos TSIs, tá? Eu tenho um sistema de altíssima pressão. A pressão exercida pelo sistema do Hale já aquece o combustível e como ele está trabalhando em alta pressão, ele vai garantir a atomização desse combustível dentro da câmara de combustão. Então, a única coisa que ele precisa regular é o tempo de injeção. Ele não precisa aquecer esse combustível, ele não precisa de um tanquinho de gasolina, ele só precisa regular o tempo de injeção. Porque o volume de combustível injetado quando o carro está com etanol, ele é muito maior do que o volume de quando o carro está na gasolina. O tempo de injeção é muito maior no etanol, ok? Então, o que esses carros têm, os TSIs Flex? Eles têm um sensor, a gente chama de sensor de etanol, tá? Mas é um sensor de percentual de etanol no combustível. Ele é um sensor piezoelétrico, que eu não vou explicar o que é piezoelétrico, porque senão a gente vai ficar aqui até as 11 horas da noite, mas ele vai literalmente, através de frequência, perceber pela vibração do combustível, é isso mesmo, tá? Perceber qual que é o percentual de álcool que tem no carro. E ele faz isso de maneira instantânea. Você virou a chave no contato, o sensor piezo recebe sinal, ele já vibra o combustível que está na linha de combustível, ele já sabe qual que é o percentual de etanol, ele já ajusta o tempo de injeção. É simples assim. Então esses carros eles sempre garantem partida. Só que partida frio, se eu tiver partida frio prolongada ou falhando, qual que é o principal problema que a gente tem nesses carros?
bico injetor, tá? Eu acho que vocês já sabem disso, mas quem não sabe já anota. Partida longa, tá? Ou, né, carro pega falhando, o principal problema relacionado é bico injetor gotejando. E eu faço o diagnóstico desse bico injetor sem máquina de GDI, tá, pessoal? E a galera que vende ferramenta fica tudo doida comigo, né? Eu faço sem máquina de GDI. Como é que eu faço um diagnóstico desse bico injetor? Onde que eu tenho um sistema para testar altíssimas pressões de maneira segura, onde eu consigo pegar os sinais, inclusive na precisão assim do décimo, né? No próprio carro, pessoal. O próprio carro é um sistema para você testar bico injetor. Então ali você consegue ver através do scanner, com modo contínuo, qual que é a pressão na linha de combustível quando o carro está funcionando em marcha lenta, desligar o carro e verificar se essa pressão se mantém ou se cai. Se a pressão cai é porque está vazando combustível. E aí está vazando combustível, você vai descobrir onde, tá? Porque pode ser na bomba de alta, vazando para dentro do cárter, e aí vai aumentar o volume de óleo, ok? E vai estar possivelmente com um erro de mistura rica. Ou você vai entrar com uma câmera pelo furo da vela e vai olhar esse bico injetor gotejando. Pronto, está feito o diagnóstico, pessoal. Não tem por que inventar moda. É a simplicidade e a agilidade que vai colocar dinheiro no seu bolso na oficina. Simples assim. Eu ensino isso para meus alunos todo santa aula, toda santa semana, né? Cada um está assistindo um dia, então todo santo dia, tá? Apesar de que eu não sou nenhum santo, tá? Então, é assim que funciona, beleza? O módulo da bomba de combustível, ele é PWM. Por quê? Nisso a gente tem que explicar um pouco o funcionamento da injeção direta. Percebam, a live está indo longe porque eu não economizo em conhecimento para os senhores, tá? Tem uma aula na Imersão VAG só sobre o diagnóstico de bomba de alta de TSI. Inclusive, eu fiz ela em um UP TSI, um EA211 1.0 turbo, tá? O que vocês têm que entender é o seguinte. Aqui no cabeçote, beleza? Aqui no cabeçote, eu tenho aqui, ó, um came quadrado no comando de admissão, nesse caso, tá? Nos 888 é no comando de escape. No 855 é no comando de escape também. Por que é um came quadrado? Esse came vai empurrar um pistão da bomba de alta, beleza? Então aqui, ó, a bomba de alta vai estar instalada aqui, recebendo impulso por um pistão naquele came quadrado, tá? Se eu aumento a rotação do motor, logicamente, eu vou aumentar a frequência de rotação, né? Eu estou aumentando a rotação do motor. Estou aumentando a rotação lá para 4.000 RPM. Eu vou aumentar a rotação do comando. E aqui eu tenho 4 pontos, então a 4.000 RPM o comando vai estar a 8.000 RPM. Então eu vou ter aqui 8 vezes 4, 32.000 vezes ele vai empurrar o pistão da bomba de alta. Cara, se em marcha lenta o carro está funcionando 40 bar, e eu estava ali com 1.000 RPM, ou seja, estava com 8.000 impulsos. Em 4.000 RPM eu vou ter 4 vezes mais, eu vou ter 32.000 impulsos nesse pistão. A pressão seria, nesse caso, pessoal, 4 vezes maior. O carro, né, em marcha lenta tem 40 bar, se eu estou movimentando mecanicamente uma bomba, ela seria 160. Essa seria a relação direta. Por que ela não ultrapassa a pressão máxima? Ah, Luciano, porque ela tem uma válvula, né? Ela tem uma válvula bypass dentro da bomba, uma solenoide que varia a pressão máxima de funcionamento da injeção direta. Tá tudo lá na aula, eu abro a bomba, mostro todos os detalhes, tá? Só que, pessoal, eu tenho condições aonde a 1.200 RPM, meu cliente vai estar com uma terceira engatada e subindo com o carro. Meu pai adora fazer isso, meu Deus do céu, dá um nervoso. Pois é, o pai coloca a terceira e vai subir uma ladeira e o carro tá 40 por hora e o carro vai... Cara, a pressão dentro da câmara de combustão nesse momento, ela é muito alta. E a injeção direta precisa vencer essa compressão do motor, tá? E o motor está em baixa rotação. Como é que baixa rotação, empurrando poucas vezes uma frequência baixa na bomba de alta, ela vai atingir a alta pressão, alterando a pressão da entrega. Ela é uma multiplicadora. Se ela recebe 3 bar, ela entrega 40. Se ela recebe 6 bar, na mesma rotação, ela vai entregar 80. Tá?
Se a aula gratuita já é assim, imagina a imersão. É isso mesmo, irmão. Vocês não perdem por esperar. Amanhã é o dia de vocês entenderem como é que funciona a imersão e de vocês, inclusive, receberem as instruções para participar do sorteio das maletas da Raven, dos 3 carrinhos completos da Kingtone e do elevador da eMaster, tá? Amanhã é o dia. Então, se eu tenho em 1000 rotações, né, em marcha lenta, entregando 40 bar, porque ela está entregando 3 bar da bomba de baixa e a bomba de alta multiplica para 40. Se eu entregar 6 bar para ela, ela vai multiplicar para 80. Dobro na jusante, né? Eu nunca lembro qual que é a jusante e qual que é a montante. Mas o dobro na entrada vai significar o dobro na saída, tá, pessoal? Só que 80 bar é o que eu preciso? Pode ser que não. Então ela vai modulando a pressão na bomba de baixa conforme a necessidade da bomba de alta. Olha, a válvula reguladora já fechou e já está entregando o máximo de pressão que a bomba pode entregar, mas eu preciso de mais? Manda o sinal modulado para a bomba de baixa aumentar a pressão de entrega, que assim a bomba de alta vai multiplicar e vai entregar mais pressão na alta. Assim ela consegue, com 1.500 RPM, numa condição de altíssima carga do motor, entregar alta pressão, mesmo que a rotação da bomba mecânica seja baixa. Vocês entenderam por que todo veículo de... Isso aí, injeção direta, funciona assim para todos os veículos. Cara, falar para vocês, dá para fazer um curso só de injeção direta, mas se você pegar esse insight, essa dica do que eu acabei de ensinar para vocês, como é que você diagnostica o bico de alta pressão, como é que você diagnostica bomba de alta e bomba de baixa, você nunca mais vai sofrer num diagnóstico de TSI ou de qualquer veículo de injeção direta. Pega, é de presente, tá? O que eu quero de vocês? A presença de vocês amanhã, para vocês saberem se vocês querem aprender muito mais do que isso. Beleza? Então, vamos lá. Cadê o meu PDF aqui? Só avisa a galera que o Cássio Pesca foi banido. O Cássio Pesca RS foi banido? Ah, nós banimos o Cássio Pesca RS, porque assim, isso aqui é uma democracia, a gente vota pela maioria, tá? A maioria, nesse caso, meu voto é maior. Vamos embora. Não tem bagunça aqui não, pessoal. Aqui o negócio é entregar conhecimento, beleza? Depois eu quero saber o que ele fez. Mas agora não. Mano. Ótimo, irmão. Então não precisa. Que ótimo. Não presta. Beleza. O que presta era o AP. Olha lá. Vou até aumentar aqui, que fica mais fácil o pessoal ler. 1.0 TSI, tá? Eletroválvula reguladora da pressão do rei. Olha só, já dei essa dica para vocês. A Westgate eletrônica da turbina eu já falei. Nós temos 2 sensores de pressão, 2 MAPs, tá? Um funciona antes da borboleta e outro funciona após a borboleta. Eles fazem correlação de sinal entre eles. A injeção entende que a pressão entregue no tubo de alimentação antes da borboleta é a pressão da turbina e a pressão dentro do coletor é a pressão de real regulagem, tá? Dos injetores. Por que ela faz isso? Porque tem momentos que você tem vácuo lá em marcha lenta, mas a turbina já está entregando uma pressão que está sendo bloqueada ali pela própria TBI que está estacionada na posição de marcha lenta, tá, pessoal? O que ele falou aqui? Eu não canso de falar que a imersão mudou minha vida e a precificação também. Obrigado, mestre. Mauro Bernardi, esse cara é demais, cara. Esse cara é demais. Vamos lá. Então eu tenho 2 sensores MAP, eu tenho eletrobomba de vácuo, tá? Por que é importante a gente entender isso? Tem veículos aí automáticos usando um motor, né, que só vai gerar vácuo em baixa rotação. As turbinas, ó, isso é uma dica sensacional também, uma informação que pouquíssimas pessoas têm. O pessoal fica se debatendo, a turbina do Polo não presta, e a turbina da T-Cross 1.4 estoura, e a turbina do Polo GTS não aguenta, a turbina do Up aguenta pau, mas a da T-Cross não. Por que isso, Luciano? Porque as turbinas são diferentes, pessoal. E por que são diferentes? Porque um veículo automático ele precisa ter torque em rotação ainda mais baixa do que o veículo mecânico, tá? O veículo automático ele precisa ter mobilidade e a turbina precisa encher antes. Se ela vai encher antes, é porque ela vai ter a angulação das pás diferente nos rotores para que o carro tenha pegada em baixa rotação diferente, tá?
E aí, em alta rotação, obviamente, essa turbina não consegue entregar tanta velocidade. E por que a turbina estoura? Estoura porque o pessoal quer colocar a receita do up na T-Cross e no Polo. Só que a T-Cross e o Polo tem outra turbina por ser automático, Nivus também. E aí o cara não estuda e sai aplicando a mesma coisa para todo mundo, as turbinas estouram e depois ele fala assim, porque essa turbina aí é ruim, boa é a do up. Entendeu? Aí ele pega o cliente dele, coloca a do up no carro do cliente, dá-lhe remap de novo igual ao do up, aí vai ficar bom mesmo, né? Ele eliminou aquilo que ele quebrou no motor. Mas se você estudar, eu tenho dezenas, cara. Hoje nós temos 3 remap aqui, pessoal. Eu faço um monte. Eu falo para vocês, o problema não é o remap. O problema é o remap ruim, tá? Assim como o motor. O problema não é motor. O problema é mecânico ruim que não sabe mexer nele. Mas os senhores não são mais, tá? E os donos também são um grande problema, né? Entusiastas. Vocês são diferenciados, tá? Vocês que estão na live, que são só dono de carro, vocês gostam do carro, então vocês cuidam. Mas vocês sabem como é que é por aí, né? O carro de vocês não quebra, o carro do seu vizinho quebra. Por quê? Porque ele acha que é besteira trocar o fluido de arrefecimento a cada 2 anos. Então, eletrobomba de vácuo. O veículo automático ele precisa gerar vácuo, tanto para o servofreio, tá? Porque o automático ele vai ter uma condição de menor tempo de carregamento de vácuo, né? Menor tempo do motor em funcionamento em geração de vácuo, em pressão negativa, tá? Então, eles têm uma eletrobomba de vácuo que vai fazer o funcionamento, né, do booster do freio, do servofreio, tá? De maneira segura, tá bom? Tem até remap que a gente já pegou aqui, remap que ficava com a TBI, filtro de TBI tão estranho, de filtro de pedal, que o carro perdia pedal de freio mesmo com a eletrobomba boa, tá? O que o Ander Ribeiro falou aí? Que não consegue ler? Antes das aulas eu estava descrente que seria entregue uma boa matéria pelo fato de ser grátis. Agora vejo que é muito mais do que esperado. Parabéns pela iniciativa. Valeu demais. Então, show de bola. Show de bola, Ander. Que bom que está sendo útil para vocês, cara. Tá escrito na minha parede aqui. Seja útil e sirva o próximo, tá? E olha só, vocês lembram que eu falei para vocês, né, lá atrás, olha, os aspirados usam sonda planar. E aí o pessoal fala assim, e o turbo wideband, o turbo é de banda larga, que é aquela sonda que não adianta você tentar ler ela sem um osciloscópio. No multímetro você não pega o sinal dela, não dá pra pegar ela rico ou pobre, tá? Tem uma aula sobre como diagnosticar a sonda lambda wideband na imersão, né? Eu quero, inclusive, fazer outra, tá? Eu quero atualizar aquela aula e colocar mais informação naquela aula. Que isso também é algo que eu faço. A aula tá lá faz cerca de 1 ano. Vou mostrar para eles, diretor. Vou pegar aqui. Você pôs aí? Cara, você é muito rápido, cara. Olha lá a imersão aí, pessoal. Tá em sistemas. Tá aí. Sonda de banda larga da Bosch LSU 4.9. Olha lá a aula. Olha que legal. Mais uma aula nossa. 20 minutos. É uma aula de 20 minutos onde eu tive um depoimento do Jean. Ele falou assim, caramba, em 20 minutos você fez algo que eu já tinha assistido dezenas de vídeos e treinamentos, parecia ser tão complexo, você fez algo que parecia ser tão complexo e ficar tão simples. Então é sobre isso. Tá ali uma aula, mas eu quero fazer uma aula diferente. Eu quero fazer uma aula, inclusive, mostrando para eles qual que é a ferramenta que eu uso para diagnosticar a sonda lambda LSU. Tá? Para diagnosticar a ultrassom da lambda. O 1.0 TSI não são todos eles que utilizam a sonda de banda larga. Existe um 1.0 TSI que usa sonda de banda estreita. Tá? Quais, Luciano? Os monocombustíveis. Então, quando o carro não é flex, ele vai usar uma sonda de banda estreita, uma sonda planar simples, tá? De 4 fios. Ok? E no caso do UP 1.0 TSI, ele usa uma sonda Marelli de 6 fios. Tá? 1.4 TSI, olha aqui, ó, tem 2 sensores CMP, fase de emissão e escape, mas a regra não tem regra, esse motor que está atrás de mim 1.4 só tinha na admissão. Tá? Ele tem 1.4 TSI, uma solenoide controladora da pressão de óleo, que a gente mostrou para vocês na live de ontem, essa bomba e essa solenoide. Tá? Ele vai ter 2 sensores de pressão. Olha aqui, ó, nesse bloco que está aqui dá até para ver. Olha ele aí. Olha ele aí, ó. Ó, sensor marrom, sensor azul, nunca esqueçam, tá? Sensor azul, alta pressão, tá? Sensor marrom, baixa pressão. Decora isso vocês podem decorar. Sensor marrom, baixa pressão. Sensor azul, alta pressão. Tá aqui o segundo sensor de pressão de óleo do EA 211 1.4. É esse sensor que vai mandar sinal
para essa solenoide variar a bomba de óleo, tá? Variar o volume dela. Voltamos. Tenho aqui na parte traseira do bloco o que está escrito ali? Alta para modular. Ah, sim, a solenoide. A solenoide na parte traseira do bloco para modular pressão, tá? Obrigado, cara. Nossa, minha miopia agradece. Agora ele ficou grande lá na tela, agora ficou fácil, tá? Então, 2 sensores de pressão, baixa na parte frontal e alta na parte traseira para modular a pressão, tá? Quando eu tenho veículo manual, e a gente tem vários veículos desse, tanto 1.4 manual, tá? Na linha do Golf, tanto Golf quanto Golf Variant, quanto os Jettas. A gente não pode esquecer que tem um sensor de pedal de embreagem nesses carros e que ele altera a TBI. E aí vocês vão pegar um erro, tá lá no PDF, tá? Um erro de TBI. Tem um erro que é o P0222, que a TBI, obviamente, ela vai ter 2 sensores de posição e o motor de acionamento, né? Os 2 sensores por conta de redundância. E um deles começa a pegar o sinal errado, tá? É TBI, pessoal, e ela derruba a comunicação no carro. Teve caso daqui da gente ter que programar o carro depois que pegou um erro desse, tá? E o sensor de pedal de embreagem também influencia na resposta da TBI. E aí a resposta da TBI fica lenta, tá? A TBI começa a dar erro e o problema tá lá no sensor de pedal de embreagem, beleza? E olha só que lambança que é 1.4 TSI em relação ao som da lambda, tá? CWLA, esse do Jetta aqui, ó, que é monocombustível, esse tá aqui atrás de mim. Ele vai usar uma sonda de banda larga, apesar de ser monocombustível, tá? O CHPA do Golf MK7, ele também usa uma sonda de banda larga, tá? Mas o CZDA da Audi Q3 e da Tiguan, ele usa uma sonda de banda estreita de 4 fios, que é crônica. Dentro da comunidade VAG, a gente já pegou pelo menos uns 10 casos dessa sonda dando defeito, tá? Dando defeito nesses carros que são monocombustíveis, Audi Q3 e Tiguan, tá? É uma sonda de 4 fios, ela não é amarela, é uma sonda Bosch também, tá? Partida frio no 1.4 é a mesma coisa que 1.0 TSI, tem sensor de concentração de etanol e tem pressão e tempo por injeção direta, certo? E o módulo do combustível, da bomba de combustível é PWM, conforme eu expliquei para os senhores, que acontece em todas as injeções diretas. Então, o raciocínio para se diagnosticar isso é muito semelhante, tá? Na live de amanhã, pessoal, os senhores verão as regras para participar dos sorteios das ferramentas. Será a chance dos senhores de entender como funciona a imersão VAG. Conforme nosso amigo falou ali, o Alberto, se a aula grátis foi assim, imagina a imersão, né? Imagina o quanto não se aprende dentro de uma comunidade, dentro de uma assinatura anual, onde hoje já tem 75 aulas e pelo próximo ano eu continuarei com o meu compromisso de colocar uma aula nova por semana, em média, ou seja, um ano tem 52 semanas, nós vamos ter mais 50 aulas, tá? Richard, esses carros estão dando tanto defeito por falta de informação na hora da reparação. Pronto. Tá? Isso aí resume bastante coisa também, tá? Porque o cliente ele é um culpado sem culpa. O cliente ele quer o carro dele andando. Se você falar para ele que o certo é esse ou o certo é aquele, o cliente, na maior parte das vezes, e você for um bom profissional, ele confia em você, tá? Lembrando, a senha do PDF de hoje, que tem a lista dos principais erros comuns na linha do EA211, é futuro, porque esse é o motor do futuro que os senhores irão reparar pelos próximos 20 anos, ok? Então, se os senhores querem entender como faz para estar na imersão, como faz para se tornar um bueno, meu aluno, como faz para você poder ter acesso à maior comunidade de reparadores Volkswagen e Audi do país, onde todo mundo apoia um ao outro em diagnóstico. Como é que faz para você entrar no Encontro Bueno, onde eu indico os meus 80 mil seguidores para as oficinas dos meus alunos? Eu já tenho um aluno meu que já falou para mim, cara, eu já faturei mais de 30 mil reais só com o carro que chegou do Encontro Bueno. É carro que não ia na oficina dele e hoje vai porque ele está no Encontro Bueno. Isso aí, os Fernandes estão aí na live? Não vi. É uma pena. Eu acabei até contando quem é, né? Os Fernandes tem uma oficina
no Sítio Cercado, aqui em Curitiba, que é um bairro. Rodrigo, você fala mais do Sítio Cercado que eu, né? É a Quebrada Louca. É o Sítio Louco, o apelido. A oficina deles fica lá. Eles são alunos, são buenos, estão no Encontro Bueno e estão pegando o TSI a dar com pau. De rodo, de quilo. Hoje mesmo eles me marcaram, tinha 4 na oficina. 8 horas da manhã. Tudo vindo no Encontro Bueno. Os caras estão faturando horrores. Então, se vocês querem entender, e estão aqui em Curitiba, estão a 10 km da minha oficina. Ah, não dá, pô, o Luciano atende todos os TSIs da vida. Não é assim não, pessoal. Eu nem consigo. Eu não dou conta. Não dou conta. Isso aqui é uma maneira de multiplicar. A imersão é uma maneira de multiplicar, de várias pessoas, tá? Terem acesso ao meu conhecimento e poderem atender TSI. Eu não consigo consertar o carro de todo mundo no Brasil inteiro. Entrei para a imersão faz 1 ano, demorou um pouco, mas 2 carros pagaram todo o investimento. Olha aí, ó. Seja um bueno e garanto uma buena bufunfa no futuro. Olha o Fabrício, nosso querido amigo Fabrício Galvani. Antes de encerrar, responde, por favor, sobre o retífico do Virabrequim, que o pessoal ficou bem louco, ou eles não viram, ou chegaram atrasado. Dá retífica, não dá retífica, não vira. Dá, pessoal. Dá retífica. Esse Virabrequim dá retífica, tá? Ó, eu não vou falar em marcas, mas todo mundo que trabalha com preparação sabe que existem bronzinas, inclusive com tratamentos de cementação, tá? Para a gente montar motor forjado. E essas bronzinas têm. Se você pegar a medida do colo, isso é questão de quem faz muita retífica sabe do que eu estou falando. Você mede a medida do colo, medida de largura da bronzina, cara, tem muita bronzina disponível no mercado que a caixinha pode nem estar escrita EA211, mas ela serve aqui. Não tem segredo, gente. É metal. Isso aqui é metalurgia. O segredo está em a fábrica falou que se desmontar não garante a folga. Tá, ela não garante a folga, mas eu garanto. Eu garanto. Eu vou pegar e medir isso aqui, vou retificar, muitas vezes assim, ó, os 5 motores que eu fiz, tá? Os 5 motores que eu fiz, eu só poli virabrequim. Eu só poli. Não tinha desgaste. Isso porque a folga desse virabrequim, eu repito, amanhã eu falo de novo. A gente pega o virabrequim, eu falo de novo na live de amanhã. E eu vou mostrar para vocês um colo desse, as medidas e o tipo de bronzina que vocês podem usar, beleza? Eu abro tudo isso amanhã, eu quero vocês amanhã na live para a gente poder conversar, falar sobre a imersão, falar sobre os sorteios e falar sobre como é que você pode transformar a sua vida, não só com a EA211, mas atendendo linha vaga dentro da sua oficina. Eu aguardo vocês amanhã, gente. Buenas e bora para a próxima aula, amanhã às 8. No ramo automotivo foi em relação a uma Tiguan, né? Tive muitas dores de cabeça, a gente foi fazer uma revisão simples. Depois, após a montagem do carro, a gente teve uma baita de uma dificuldade, acusando lá sensor de pressão, de combustível, enfim. A gente tinha baixo conhecimento, nunca tinha mexido tanto no carro, então a gente começou a procurar recursos, né? E até uma pessoa, um bueno, né, me ajudou, me auxiliou e falou, cara, faz o curso com esse cara, que vai ser renovador para você. No entanto, acho que eu peguei a 2ª turma e até hoje, para mim, está sendo conhecimento após conhecimento, tá renovando a nossa oficina, eu tô trazendo para minha equipe também, então assim, para mim tá sendo excelente. Bom, a imersão VAG, eu posso dizer que eu não consigo comparar ela, porque ela é algo que é específico, é algo que nos traz uma realidade totalmente diferente, como por exemplo no Senai, né? Eu sou formado em técnico de manutenção automotiva e é um curso de 2 anos, só que eu não tenho como comparar a imersão VAG com isso, porque a imersão VAG é algo que eu posso dizer que ela acaba sendo superior por trazer essa parte mais direta, mais reta a um segmento específico. Então, a nível de comparação, posso dizer que a imersão ela está disparada nesse sentido, pelos conteúdos abordados presentes ali dentro da imersão, da comunidade do Facebook, que nos dá um apoio totalmente nessa área que é o propósito dela, focado nisso. Na minha carreira hoje, eu me sinto um profissional muito mais completo, né? Assim, a gente tem muito o que aprender. A imersão tá trazendo muito mais conhecimento pra gente, mas hoje eu me sinto um profissional muito mais completo. Consegui trazer pro meu negócio a imersão VAG também. Dou aulas hoje pros meus mecânicos. Então, assim, eu tô conseguindo preparar muito mais, aprendendo coisas que eu nunca imaginei na minha vida aprender, ou trabalhar também. Então, assim, pra mim tá sendo renovador. Eu sou aluno desde a primeira turma da imersão VAG.
Eu tomei a iniciativa de entrar justamente porque antes da imersão a gente se encontrava em alguns labirintos que a gente não conseguia encontrar saída. Então ali foi a chave que eu virei para poder entrar na imersão VAG, para poder achar soluções, aprender, aumentar o meu conhecimento nessa linha, para que a gente não ficasse perdido nesse labirinto que eu comentei que a gente se encontrava antes de entrar aí na imersão VAG. Em relação ao faturamento, a oficina, consequentemente, ela aumenta, né? Até porque você pega de clientes diferenciados, clientes que gostam do carro, que cuidam, são perfis de clientes que são muito mais cuidadosos. O desenrolar do serviço sempre foi muito mais rápido agora. O andamento, o diagnóstico, as avaliações, a forma de pensar sobre um diagnóstico. Então, pra gente está sendo muito melhor. A indecisão é algo muito comum quando você experimenta algo novo. Eu mesmo fiquei indeciso, fiquei me perguntando, entro, não entro? Mas a melhor atitude, a melhor coisa que eu fiz foi entrar na imersão VAG, porque ela me ajudou em todas as áreas, em todos os conceitos, tanto em conhecimento quanto em pessoas, algumas amizades, troca de informações. Isso é muito rico. Então, para você que está pensando ainda, será que eu vou entrar? Será que eu não vou entrar? Entra, porque isso aí não é uma despesa, é um investimento. Você está investindo, está aumentando o seu conhecimento. Isso lá na frente vai te trazer um resultado gigantesco. Cara, não perca tempo, tá? Participe da imersão. Vai ser um investimento que, primeiro que só uma troca de corrente de comando você já vai ter isso de volta, e é renovador. Você conhece pessoas novas, você tem a oportunidade de conhecer o Luciano, que é uma pessoa extremamente humilde, uma pessoa de uma inteligência incomparável. E, cara, não perca tempo. Vem pra imersão, você não vai se arrepender, de verdade mesmo. Eu me chamo Lucas e eu recomendo a imersão VAG. Eu sou Gabriel Venâncio, proprietário da WGTS. Eu recomendo a imersão VAG.